Olá pessoal, trago o resumo do capítulo 75 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 7 de agosto. Helena recebe os policiais muito bem, como se não tivesse nada para esconder. O agente pergunta por Jorge e começa a falar sobre o sequestro da Maria José. Helena diz ao agente que Jorge está em um congresso em Vancouver e sobre o sequestro da Maria José, ela conta a mesma história que Bruno contou para ele. Helena diz ao agente que foi Ulisses quem levou a Maria José, dizendo que ela era a Sandra. Porfírio fica muito emocionado ao conhecer o filho de Maria José e diz que aquele é o momento mais feliz da vida dele, que Deus fez um milagre e tem uma neta e um bisneto. Maria José diz ao Alessandro que se sente bem por ter ido visitar o senhor Porfírio e que desde que o conheceu nunca o viu tão emocionado. Uma das enfermeiras que cuida de Porfírio diz a Helena que ele ficou muito feliz ao ver o bisneto. Helena liga para Jorge, conta que a polícia esteve lá e que ficou sabendo que a Maria José e o marido foram ver o Porfírio com o bebê. Jorge diz que seria muito bom que Helena fosse ver Maria José e negociar com ela, porque do jeito que as coisas vão, ela pode ser a única salvação deles. Irene e Fernando conversam descontraído, enquanto ele faz a fisioterapia. Vitória não gosta nada do que vê. Em casa, chateada, Vitória diz a Felipa que Fernando a ignora quando está com Irene. Felipa diz que se Vitória tem tanta certeza de que Fernando está gostando dessa moça, que então termine com ele. Vitória diz que acha que é o melhor, porque no fim das contas isso iria acontecer e que ela nunca deveria ter se apaixonado pelo Fernando. Vão se passar alguns dias. Vitória diz a Raquel que Ulisses está descansando em paz e é o que ela tem que pensar para ficar tranquila. Raquel diz à mãe que sim e que agora quer ir para uma clínica de reabilitação. Vitória fica feliz ao saber que Raquel quer se tratar. Alessandro diz ao agente Ortiz que não quer deixar as coisas assim, que é muita coincidência que a morte do Mateu tenha acontecido num momento tão oportuno e também o suposto suicídio de Ulisses. E ele também não quer que a canalice que Helena e o Jorge fizeram com a mulher dele fique impune. O agente também faz a mesma pergunta e pergunta quem eles podem culpar, de quem podem suspeitar. Alessandro diz que acha que os fatos estão todos interligados e há um irresponsável, o irmão dele, o Bruno. Ortiz diz que eles não têm nenhuma prova e que para eles o senhor Bruno Lombardo está limpo. Jorge volta de viagem e vai falar com Porfírio. Porfírio diz a Jorge que conheceu seu bisneto e isso o deixou muito feliz. Porfírio diz a Jorge que vai fazer o seu testamento a favor da Maria José, mas com a condição de que ele e a sua maldita clínica não recebam um centavo. O apoio dele acabou. Alessandro tenta convencer a Maria José a fazer um exame de DNA para saber se é mesmo verdade que Helena disse sobre ela ser neta de Porfírio. Maria José diz a Alessandro que não quer fazer, porque se isso for verdade, acabaria com o pai dela e ela não quer que ele sofra mais. Jorge diz que Helena precisa falar com a Maria José, explicar e convencê-la da importância do trabalho dele, porque sem a ajuda de Porfírio, ele não vai poder continuar com suas pesquisas. Alessandro presenteia a Maria José com o carro.
Maria José fica muito feliz com o presente e eles saem para dar uma volta. Fernando liga para Vitória e pergunta por que ela não tem ido vê-lo. Vitória diz que esteve ocupada com o lançamento do seu livro. Fernando diz que sente muito a falta dela. Vitória diz que também sente a dele, mas que o Hernan tem a mantido a par do progresso dele. Fernando pergunta por que Vitória não quer vê-lo. Diz que o Roberto lhe contou o que ela disse, que ele não precisa dela, e isso não é verdade. Vitória não responde Fernando e desliga o telefone chorando. Lisete volta para casa e diz a Maura que está muito feliz porque o transplante de Lete foi um sucesso. Mari informa a Maura que no dia seguinte haverá uma reunião dos sócios. Irritada, Maura diz a Lisete como me incomoda ver a Maria José e o Alessandro juntos. Não suporto isso. Fernando diz a Alessandro que Vitória não quer saber dele e não sabe por quê. De uma hora para outra, ela parou de ir vê-lo. Fernando diz que acha que Vitória pensou que ele ia ficar inválido e perdeu o interesse nele. Pedro está com Maria José na mansão Lombardo quando Helena chega dizendo que quer falar a sós com ela. Pedro diz que não vai permitir que Helena fique só com a filha dele, que por culpa dela aconteceu o que aconteceu. Também por culpa dela a Sandra morreu e ele não vai permitir que ela faça mal para a família dele. Helena diz a Maria José que se não fosse importante o que tem a dizer, ela não teria saído da casa dela. Maria José diz para o pai não se preocupar, ela só vai ouvir o que a mãe tem a dizer. Desesperada, Helena tenta convencer Maria José de que ela é filha de Cristóvão Bittencourt e neta do Porfírio. Helena diz a Maria José que com certeza Porfírio vai fazer o testamento a favor dela e tudo o que está pedindo é que ela não os abandone e não abandone a clínica. Maria José diz a Helena que não vai fazer o que ela quer e se o seu Porfírio deixá-la como herdeira, ela vai distribuir a herança entre uma instituição de caridade. Com muita cara de pau, Helena diz que Maria José não o deixa outra escolha a não ser dizer a verdade para Pedro que ela e Sandra não são filha dele, mas do Cristóvão Bittencourt. Maria José pede para a mãe não dar esse desgosto ao pai dela. Helena diz que lamenta, segue em direção a Pedro e diz até logo, Pedro. Depois, Helena diz a Maria José que não aconteceu nada, manda ela pensar no que ela disse e vai embora. Pedro pergunta a Maria José o que aconteceu, do que Helena tanto falava. Maria José diz ao pai que a mãe lhe deu as razões por ter o deixado e reconheceu que era uma mulher ambiciosa. Mais tarde, Alessandro diz a Maria José que ela não pode aceitar as chantagens da mãe. Vitória aconselha Maria José a fazer um teste de DNA para saber se Helena está dizendo a verdade ou não. Bruno vai até a casa de Júlia para ter notícias de Eric. Júlia conta que Gregório levou Eric para o hospital, diz que tiraram a bala dele e ele está bem. Bruno deixa o número do hotel onde está com Júlia e dinheiro e pede para ela avisá-lo se souber de qualquer coisa. Fernando recebe alta e vai para casa. Helena diz a Jorge que Maria José não quer que Pedro saiba que ela é filha de outro e ela lhe deu alguns dias. Jorge diz que Maria José não vai aceitar. Helena pergunta o que eles vão fazer então. Jorge diz que eles devem obrigar o Porfírio de alguma maneira, que ele deve fazer o testamento a favor deles, nem que seja à força. Alessandro diz a Paula que Helena disse que ela é filha do seu Pedro. Só a Maria José e a Sandra é que são filhas do Cristóvão. E elas precisam fazer um teste de DNA
para saber da verdade. Paula diz que aquela mulher é uma infeliz e ela a odeia. Maria José convence Paula a fazerem o exame. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.